às 10, 10 e pouquinho, nessa nossa prosa boa. Meu diretor, tudo ok? Nosso áudio, tudo bonitinho, nossa imagem. Estamos mais bonitos no vídeo aqui, meu diretor? Então tá bom, essa é o importante. Eu sou Daniel Bignardi, é um prazer estar com você. Simuzinho ali nas câmeras, levando para você, ouvinte, a melhor imagem. Rádio Mega Hits é muito mais imagem na sua vida, meu filho, também. Ó, nós estamos nessa rodada de entrevista com os pré-candidatos à Prefeitura de Campo Grande. Nós estamos aqui reforçando o nosso compromisso com a democracia e com isso vamos estar atentos às ideias dos pré-candidatos. Além disto, voto a voto numa cobertura especial no dia da eleição, né, Vinícius? E aqui o meu convidado de hoje é o Paulo Matos, do PSC. Paulo Matos, prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Daniel, bom dia, Vinícius, bom dia a todos que nos ouvem nesse momento. É uma satisfação muito grande estar aqui na Mega Hits, né? Usufruindo dessa audiência fantástica e, pelo que me consta, não só para Campo Grande, mas para o mundo, né? Para o mundo, estamos online. Online, isso é interessante, muito legal. Eu quero parabenizar vocês pelo empenho, né, nesse momento que se aproxima o processo eleitoral, contribuindo com a democracia para que a população possa conhecer verdadeiramente e poder definir o seu voto com um discernimento e uma consciência mais aprofundada. Paulo Matos, do PSC, eu quero, antes da gente começar essa nossa prosa, que eu não falei em entrevista, que é uma prosa, a gente vai trocar uma ideia, eu e o Paulo Matos, a gente vai entender as ideias do pré-candidato, porque ainda não são candidatos, não estão em plano de governo, então a gente vai entender um pouco o que pensa o Paulo Matos. Mas eu quero dar uns recados antes. Ó, nessa primeira rodada, seria interessante a sua participação, mas devido à minha deficiência visual, a questão da baixa visão, é impossível mexer nesse monte de botão aqui e poder fazer essa dinâmica junto. Mas fique tranquilo que nós estamos pensando em mexer nessa dinâmica nas próximas, quando for oficializada a candidatura, para poder interagir com você. Mas se tiver dúvidas, a gente vai encaminhar para o candidato em off e ele irá responder fora dos microfones. Correto, meu diretor? Lembrando também que eu apareço sem máscara aqui para poder dialogar com você do outro lado, mas estamos tomando todas as precauções com relação ao coronavírus. Vamos começar essa nossa prosa. Paulo Matos, por que ser prefeito de Campo Grande? Olha, primeiro uma cidade que me acolheu, Daniel, em 1985, quando muito jovem, e aqui nessa cidade eu tive a oportunidade de realizar os meus sonhos, né, profissionalmente, empresarialmente, casei, sou casado há 27, vou fazer 28 anos de casado com a minha esposa. Quero até mandar um abraço para ela, tá ligada, Liz Derzi Matos, né? Meus filhos, eu tenho duas filhas, Maria Eduarda, Maria Vitória e o Paulo Matos Filho, né? Então essa cidade é uma cidade que eu passei a amar. E eu também sempre entendi que é através da política que nós fazemos as grandes transformações. E eu tive a oportunidade, Daniel, já de ter sido secretário especial de projetos aqui da Prefeitura de Campo Grande. Fui secretário de habitação e é uma satisfação muito grande eu estar aqui no Oiti, né? Uma região, um bairro que nós entregamos ela em 5 etapas, desde a primeira casa até a última casa foi entregue nas minhas mãos aqui. Então é uma satisfação, um orgulho, né? Foram quase 900, salvo engano, 912 unidades aqui no Oiti e que nós tivemos essa satisfação. Então, por aqui já mostra o trabalho e o comprometimento que a gente teve em Campo Grande. E o que me faz ser candidato? Primeiro, nós vivemos um momento muito complicado, né? Um momento que todos nós queremos uma transformação na política. Todos nós entendemos que não tem mais espaço para esse modelo de política que tem deixado muito a desejar em todos os setores da nossa sociedade. Então, baseado na experiência que a gente teve, né, baseado no nosso preparo, né, nós desenvolvemos um projeto importante para a cidade e, pelo amor a essa terra, nós estamos colocando a nossa candidatura, a nossa pré-candidatura para nos organizarmos, para em breve a gente estar disponibilizando aí o nosso nome a partir do mês de outubro, aí, após 26 de setembro, que já vai poder estar na rua fazendo a campanha, para que a população possa olhar o nosso projeto, a nossa proposta, olhar o nosso passado, olhar o nosso presente e que através de um presente de competência, de muito comprometimento, nós vamos mudar o futuro dessa cidade. Muito bem.
Paulo Matos falou que ele já foi secretário, é um pouco do histórico do Paulo Matos, né? Foi secretário de Habitação, tem uma vida na política há um pouco mais de 20 anos, isso? Então já conhece os trâmites da política, já esteve em Brasília articulando essas casas, já tem um trajeto na política. Mas explica para o nosso ouvinte, é casado, tem filho, explica quem é o Paulo Matos. Além de ser um pré-candidato, qual que é a história que o Paulo Matos traz para poder chegar à Prefeitura de Campo Grande? Então, o Paulo Matos é um produtor rural, né? Hoje a gente, já há um tempo, a gente trabalha como produtor rural. Estou presidente do PSC. Partido Social Cristão. Partido Social Cristão, né? Fui secretário, já em Campo Grande, secretário especial de projetos. Você tocou num assunto, Daniel, importante, porque a minha função na época era buscar recursos para os projetos da nossa cidade. Na gestão do Nelsinho, né? Na gestão do Nelsinho. Nós tivemos uma participação muito importante, foi um momento muito bom para Campo Grande. A cidade era um canteiro de obras e cabia ao Paulo Matos fazer a interlocução com a bancada federal, com o governo federal, com os organismos de financiamentos internacionais e os bancos públicos, para que a gente conseguisse recursos para financiar os grandes projetos à época da nossa cidade. Então é só o nosso ouvinte de Campo Grande dar um Google, fala Paulo Matos, secretário especial, vai ver as atuações que a gente teve naquela época. A posterior fui secretário de Habitação. Falei já do Oiti, mas além do Oiti, no período da nossa gestão, da gestão que eu fiz parte do Nelsinho, nós entregamos praticamente 40 bairros em Campo Grande, né? Foram contratados, construídos, entregues e deixados praticamente prontas em torno aí de 18 mil unidades habitacionais naquele momento, gerando aí uma oportunidade de, partindo do princípio que cada unidade gera 3 empregos diretos, um número significativo que chegava próximo de 60 mil empregos só em habitação, né? Também tivemos assim um projeto nessa época muito focado na regularização fundiária, criamos um modelo de regularização fundiária com melhoria habitacional. E a coisa mais importante, que isso eu acho que eu vou levar para a minha história e vai para a história da nossa capital, foi que em 2011, através do trabalho que a gente deu sequência e que nós estamos à frente, nós fomos considerados a primeira capital do Brasil sem favela e sem moradia em área de risco, reconhecido pelo Fórum Nacional de Habitação e pela ABC, Associação Brasileira de Coabs e Afiliados, Ministério das Cidades e outros organismos, né? E nós recebemos esse prêmio em Belo Horizonte. Então, isso já faz um pouquinho de tempo, são 9 anos que nós recebemos esse título, que foi muito honroso e que durante algum tempo era orgulho do campograndense, né? Porque todo visitante que chegava na nossa cidade achava a nossa cidade bonita e a primeira coisa que os nossos moradores diziam, falavam, e aqui ainda tem uma coisa, Campo Grande não tem favela, né? E quando a gente viajava também, era outra conversa, como é que é lá em Campo Grande? Olha, a nossa capital não tem favela. Infelizmente as favelas voltaram, né? E isso é um dos motivos também que me deixa empenhado, né, para voltar à política, né? Não como secretário, mas voltar à política como prefeito, para com uma caneta com mais tinta, né, a gente possa fazer um trabalho melhor ainda e recuperar esse tempo perdido e acabar de novo com as favelas de Campo Grande. Paulo, a gente escuta falar muito da tal da nova política. É o debate nacional, fazer nova política. Paulo Matos já esteve no Partido Progressista, já esteve em várias siglas, hoje no PSC. O que credencia essa nova política? Acha que, diferente de fazer parte de vários partidos, cabe-se uma nova política também? Porque política também é um ato, não uma sigla. Deixa eu dizer para você, eu fui filiado ao PP 24 anos. Fui presidente de juventude municipal, estadual, nacional, membro da Executiva Nacional, presidi o diretório progressista aqui em Campo Grande por 6 mandatos, e todos eles eleitos democraticamente, nunca presidente de caneta. Fui presidente estadual. Durante 24 anos eu fiquei no mesmo partido, até porque eu sou defensor da fidelidade partidária. Depois dessa passagem pelo PP, por não ter concordado com as metodologias antidemocráticas que foram implementadas no partido naquela época, né, eu saí do PP e tive uma curta passagem pelo DEM, né, e hoje estou no PSC. Agora, eu costumo dizer, Daniel, o Paulo Matos,
Eu não sou nem a velha e muito menos a nova política, ou nem a nova e muito menos a velha. O Paulo Matos é a política de resultado. Eu sou da política que dá certo. A política de muito pouca fala, mas de muita atitude. Uma política de pouco teatro e bastante resultado. Essa é a minha política, entendeu? Esse é meu pensamento, essa é a forma que o Paulo Matos pensa. E basta pegar o que a gente já fez no passado para projetar a capacidade que a gente tem aí e preparo para trabalhar pela nossa cidade no futuro. Muito bem, estamos conversando hoje com o Paulo Matos, do PSC, pré-candidato à Prefeitura de Campo Grande. Nessa rodada de entrevista para trocarem uma ideia, para saber o que eles pensam. Vamos entender aqui, Paulo, a minha pergunta é o seguinte, ó. Todo candidato ele gosta de ser lembrado por alguma coisa. A gente diz o carro-chefe da campanha. Terminou o mandato, olha, eu fui o que fiz tal questão. O que será o carro-chefe da gestão de Paulo Matos? Olha, pergunta interessante, muito boa essa pergunta. A minha gestão, primeiro, a minha consciência política, o meu preparo técnico de gestão, o meu conhecimento da área pública, me levou a fazer uma leitura muito forte, muito importante das coisas que estão acontecendo e por que as coisas não têm dado certo. Então, o que o Paulo Matos pensa? Nós temos um orçamento, Daniel, em Campo Grande de 4 anos que ultrapassa a marca de 17 bilhões de reais. Tá? É muito dinheiro, né? E isso tem deixado a desejar, porque com um monte de dinheiro desse, a gente vê saúde não funciona, problemas na educação, problemas na infraestrutura, problemas no emprego, a cidade, né? Hoje a placa que mais a gente vê na rua é vende-se, aluga-se. Então a gente já vinha antes da pandemia numa crise. Uma crise econômica, uma crise na saúde. A pandemia só mostrou a fratura exposta que está o modelo público. Tá? E eu não vou resumir isso só a Campo Grande, não. Eu vejo que isso é um problema da política brasileira, nacional, né? O que ocorreu? Ao longo dos anos, o modelo populista, assistencialista, né? Ele veio invertendo o processo. A máquina pública ela tem que ter uma obrigação, que é gerar oportunidades, cuidar do seu munícipe, oferecer oportunidade de saúde, oferecer educação de qualidade, capacitação, geração de emprego, ou seja, ela tem essa responsabilidade, só que as coisas ao longo dos anos inverteram. O que acontece? Hoje nós temos uma estrutura pública inchada, tá? Aonde começa no problema da aquisição de materiais, contratação de obras, tudo isso tudo que é vendido para o município é mais caro do que para qualquer outra frente, né, Daniel? A questão, por exemplo, de uma quantidade ínfima de cargos comissionados ganhando fortunas. Tá? Às vezes até mais do que um concursado. Muito mais. Se você ter uma noção, a média da prefeitura de um administrativo é um salário mínimo. E não é só Campo Grande, a gente vê isso no inchaço da máquina pública no Brasil inteiro. Então, os penduricários. Os penduricários, os conchavos políticos, a distribuição de cargos, né? Então, qual que é, você me perguntou, qual é a história que você quer deixar? Eu acho que agora nós precisamos fazer uma reforma administrativa para acabar com isso. Nós precisamos usar a tecnologia, Daniel, para poder dar transparência, tá? Para poder implementar uma gestão de eficiência, uma gestão que vai ser mais barata, que vai oferecer oportunidade da população poder participar, né? E isso trazer uma economia para que a gente possa investir e mudar, inverter. Hoje você sai aqui, pega um ônibus, é um ônibus caro, moroso, né? E sem nenhuma condição de péssima qualidade. Você entra no ônibus, é barulho, é calor, não tem um ar-condicionado, chacoalhando, batendo. O cidadão, às vezes, gasta 4 horas por dia no transporte para poder ir trabalhar, né? Você pega seu carro, você cai num buraco, estoura um pneu. Aí, quando você escapa do buraco, tem um radar escondido atrás de uma placa de uma árvore te multando, né? IPTU caro, tarifa de energia das mais caras do Brasil. Aí, junto com a tarifa de energia, vem taxa de iluminação pública, né? Você tem aí os serviços de águas, a concessão, uma água cara, com esgoto caro, né? Então, vai somando e você pega todas essas contas e coloca na renda do trabalhador. Ou seja, ele meramente produz para sobreviver e alimentar uma estrutura que, na minha avaliação,
já apodreceu, tem que mudar, tem que renovar, né? E é essa a minha visão. Eu preparei uma reforma administrativa muito forte para a Prefeitura de Campo Grande, na saúde, na educação, em todos os aspectos. Temos como a implementação de tecnologia, de programas de informatização, de transparência, né? Na primeira etapa. A segunda etapa, a valorização do material humano, dos funcionários concursados, né? Cortar pelo menos 80% dos comissionados, né? Olhar bem essas questões dos terceirizados, dos contratados, né? Para que a gente possa reduzir a máquina, melhorar a vida do funcionário de carreira, melhorar a condição dele trabalhar, para ele atender melhor a nossa população e a gente poder ver sobrar recursos para a gente fazer investimento. Só para eu concluir esse tema aqui, um funcionário que ganha 12, 13 mil reais, se você fizer uma conta de todos os encargos, férias, 13º, plano de saúde, todos os benefícios que encaixam num processo desse, e colocar isso ao longo de 4 anos, nós chegamos perto de R$1 milhão. 1 milhão, um funcionário. Agora você imagine 300, 400, 1.800, 1.900 cargos comissionados. E esse dinheiro poderia estar sendo economizado, poderia termos a construção do hospital municipal, poderíamos estar usando esse dinheiro para financiar esses atendimentos. E nós poderíamos ter o nosso centro de diagnóstico de exames para atender a criança e a mulher, né? Poderíamos ter uma saúde com a melhor educação, melhorando o atendimento aos nossos funcionários da saúde. Por quê? Porque hoje se joga a população contra o funcionário. Mas, na verdade, nós precisamos inverter isso e fazer a população respeitar o funcionário de saúde e dar para ele condição de trabalho, manter medicamento, manter instrumentalização, todo o processo para que ele dê um bom atendimento à população, informatizar toda a rede. Então, assim, você imagina, um funcionário ao longo de 4 anos pode custar em torno de R$1 milhão, e nós temos muita gente. Então, esse dinheiro está sendo mal gasto. Nós precisamos inverter esse processo e é isso que o Paulo Matos vai fazer. E eu não tenho dúvida que, com a reestruturação da máquina, reestruturação da casa, fazendo a lição de casa, nós vamos melhorar e muito a gestão da nossa cidade, porque aí nós vamos fazer sobrar dinheiro e vamos ter transparência, vamos ter a participação da população para que ela possa ajudar a gente a definir quais são as prioridades e nós vamos ter dias melhores na nossa capital. Muito bem, a gente começou nessa onda do transporte público, demos uma pautada ali na saúde também, que é, se você perguntar para o campograndense, os maiores problemas. É claro que tem vários outros, como no Brasil inteiro há dificuldades. Mas, transporte público e saúde, o que o Paulo Matos pensa nessas duas áreas que para o campograndense é essencial? Olha, o que o Paulo Matos pensa na questão da mobilidade urbana? Vou falar num contexto geral. Inclusive na própria acessibilidade, isso porque aí. A gente fala em transporte público, a gente fala em todo um contexto. Não estamos falando só do consórcio Guaicurus, estamos falando da mobilidade, porque igual você falou, tem o asfalto, tem N possibilidades e tem acessibilidade também para a pessoa com deficiência. Que é uma coisa super importante, a gente tem uma defesa muito grande na questão da pessoa com deficiência. Nós temos um foco muito forte, Daniel, na questão dos direitos humanos, tá dentro da nossa proposta, mas falando assim na questão da mobilidade urbana. Eu, quando secretário especial de projeto, tive a oportunidade de trabalhar junto à equipe do município, na época, na construção de um programa que chamava PAC Mobilidade. Esse programa nós começamos a implementá-lo, buscar os recursos para ele, por conta de que nós éramos candidatos à subsede da Copa do Mundo. Baseado nisso, veio a Campo Grande uma equipe técnica do Ministério das Cidades, acompanhada do secretário nacional de mobilidade à época, Luiz Antônio Bueno. Minha cabeça está boa, porque isso já tem mais de 10 anos, né? Luiz Carlos Bueno. E aqui nós fizemos um grande projeto de mobilidade urbana. Tinha mais ou menos uma soma de investimento naquela época em torno de 280 milhões, parte financiada, parte recurso da União a fundo perdido. O que configurava essa questão? Configurava justamente isso, acessibilidade, que é uma coisa importantíssima. Eu acho um crime, né, a acessibilidade da nossa cidade. Você sabe que nós temos milhares de pessoas com deficiência, né, e
sequer pode transitar com a sua cadeira, ou deficiente visual, né? Ao mesmo da hora que vê, pisa num buraco, não, das calçadas desorganizadas, rampa, o próprio acesso ao transporte público. Então, a minha estruturação, meu pensamento, primeiro na questão da mobilidade, é dar acesso e direito a essas pessoas com deficiência, para que eles possam ter a liberdade e o direito de se locomoverem com decência, na sua praticidade e na sua vontade de exercer o seu direito de cidadão, né? Na questão do transporte coletivo, que é o transporte o ônibus, né? O que a gente pensa? Diante de todos esses estudos que a gente tem e a experiência da construção do PAC Mobilidade, eu entendo que hoje nós temos que trabalhar Campo Grande com duas estruturas. Primeiro, nós temos que pensar no adensamento populacional, quanto mais próximo do emprego, melhor. Então, nós temos que trazer para perto do emprego a população. E hoje, como o modelo da cidade já é uma cidade aberta, alargada, o que eu penso? Eu penso em levar e criar os mecanismos para a gente desenvolver a região norte. Nós temos o Polo Industrial Norte, está lá abandonado. Tá? Vamos falar assim, na região do Ibiruçu, nós temos que atender aquela região com emprego. Na região do Enduizinho, na região do Lagoa, na região do Bandeira, que a gente está aqui. Nós temos que criar, e o município pode fazer isso, porque ele detém de forças, de mecanismo, de incentivo, para que a gente possa trazer para perto da população o emprego, a educação. Pra gente, eu penso, Daniel, de duas formas a cidade, na questão do transporte. Aí nós poderemos dar condição de ciclovia, né, pistas de caminhada e um transporte urbano de curta distância. Em curta distância. E aí depois nós trabalharmos as redes, as linhas de longa distância com mais rapidez, aí usando o que não foi feito até hoje desse PAC, desse projeto, a construção de novos terminais, né? Então eu acho que isso vai trazer, e nós temos que cobrar o consórcio para que melhore a qualidade dos ônibus, né? Nós temos que fazer valer o contrato, né? Se não fizer valer, buscar um mecanismo para cancelar esse modelo e fazer uma nova licitação. Mas também eu vejo na mobilidade a questão do trânsito, né? A questão das vias, os planejamentos, o controle semafórico, né? Para você fazer um controle das vias com as zonas verdes, para você dar celeridade ao trânsito, porque Campo Grande não é uma mega cidade ainda, e é uma cidade de ruas largas, de ruas bem espaçosas, mas nós temos congestionamentos, não tem lógica, isso falta planejamento e reestruturação. Semáforo em rotatória. Semáforo em rotatória, concentração de acesso de vias. Muitas vezes você tem uma via rápida que ela tem um fluxo, só que aí, em vez de projetar o fluxo para alimentar essa via, eles distribuem o fluxo nas vias mais curtas, para depois ter acesso a essas vias mais rápidas. Isso tudo nós temos que replanejar na nossa cidade, né? E, então, esse é o meu pensamento, sabe? De reestruturar todo esse modelo para que a gente possa melhorar a qualidade de vida da população na questão da mobilidade, da acessibilidade, né? E também não podemos esquecer, Daniel, que a gente tem que pensar nas pessoas. Não é defender a cooperativa de táxi, nem defender as empresas de ônibus. Eu acho que o mundo se moderniza. E as startups, né? Já está provado aí, Uber, Cabify e 99... né? Então, nós temos que criar mecanismos de estimular fortemente esses serviços, entendeu? Regulamentá-los, mas sem criar dificuldade para o prestador de serviço, por quê? Nós temos que dar condição. Eu acho que a concorrência estabelece qualidade e preço. Se nós criarmos e fortalecermos um transporte paralelo através desses aplicativos e dessas startups, nós temos que trazer os ônibus para concorrer com isso, né? E obrigá-los a prestar um serviço de boa qualidade. Então, muito bem. Paulo Matos, pré-candidato a prefeito de Campo Grande pelo PSC. A gente não abordou um pouco ainda a saúde. Eu quero te ouvir um pouco sobre saúde. Vamos falar. A saúde é o seguinte, eu vou até linkar 3 situações que eu acho importantes. Saúde, educação e segurança pública, que a gente não falou aqui, e pouca gente tem falado em segurança pública. O que eu percebo na saúde, e eu falei algumas coisas aqui, a saúde está inserida nesse plano meu de reestruturação. Não tem como a gente falar, eu vou fazer uma coisa na saúde de forma populista e leviana. A saúde é uma gestão tripartite. Governo federal com SUS, governo estadual que tem a obrigação de colocar 12%,
e o município 15%. Então é uma unificação de estrutura. O município é o gestor. Tá? Hoje nós temos mais de 100 unidades de saúde em Campo Grande, entre o BS, UPA, os atendimentos e tudo. Isso consome um orçamento mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais por ano. Olha o tamanho do dinheiro. Se nós pegarmos per capita de atendimento na rede pública de saúde do nosso município e compararmos a per capita de atendimento do Hospital Regional, da Santa Casa, de toda a estrutura, nós vamos estar com a per capita parecida de um hospital de primeiro mundo e que resolve os problemas. Então, o que isso fica provado? Que também não é falta de dinheiro, é falta de gestão. Então, o que a gente pretende fazer? Primeiro, nós temos que organizar toda essa estrutura, informatizar. Nós precisamos implementar um programa que vá ter regionalizado e juntando a saúde com as informações da assistência social, né? Nós vamos ter uma forma de ter as informações. Hoje, você imagina uma cidade nos tempos modernos que a gente vive hoje, tecnologia é uma coisa praticamente que você está comprando hoje no supermercado, né? E a nossa estrutura do nosso município não tem a mínima estrutura de informatização. Então você não tem os controles da natalidade infantil, por que aumentou a morte em Campo Grande dos recém-nascidos, né? Por que nós não conseguimos resolver o problema da dengue, qual é a maior incidência de diabetes, como que nós devemos cuidar, os problemas cardíacos, qual é o índice que mais atua, né? Então, acho que tudo passa por uma estruturação, né, para que a gente possa ter as informações. Segundo ponto, a capacitação dos médicos, dos enfermeiros, dos atendentes, né, a humanização do atendimento, acho que isso é muito importante. Fazer uma campanha de aproximação dos profissionais da saúde, da população, para estabelecer um respeito, um amor, porque profissão, quem está na saúde tem que ter tem que amar muito essa profissão, que não é uma profissão saúde e segurança pública, fácil, né? Acho que são, né, os pilares aí de uma gestão. Então, o que a gente pretende fazer na saúde é isso, é informatizar, buscar ter informação, capacitar, valorizar o funcionário, para a gente reduzir rápido aqui, né? Porque eu vejo que o nosso tempo pode estar chegando ao fim. A gente né? está proseando tanto. E as coisas tem muito assunto para falar, e eu tenho certeza que nós vamos melhorar a questão da saúde da nossa cidade dessa maneira, com verdade, buscando prevenção, informatização e valorização do atendimento dos nossos médicos, dos nossos enfermeiros. E nós temos alguns gargalos que são situações que eu quero fazer. É o Centro Diagnóstico da Mulher, Hospital Municipal e junto ao Hospital da Criança para a gente ter o atendimento. Isso eu te garanto para você que tem recurso para fazer e nós vamos fazer. Muito bem. Paulo Matos, pré-candidato a prefeito de Campo Grande pelo PSC, foi o nosso convidado de hoje. Para finalizar, igual a gente falou, a gente tem tanto assunto, né, Vinícius, que a gente ficaria o dia inteiro debatendo Campo Grande, que a gente tem segurança pública, a gente tem, mas o nosso tempo ele é curto. Mas é claro, eu pergunto para o candidato, o partido, o PSC, está pronto para essa luta democrática? A gente tem hoje de quase 16 para 17 nomes, e geralmente esse negócio vai diminuindo, né? PSC está firme nessa luta democrática? O PSC está firme, nós estamos com a nossa chapa de pré-candidatos a vereador organizada, lógico que agora funila, nós estamos num momento de discussão, né? Essa noite nós ficamos lá numa reunião com mais 2 partidos até 1h da manhã, né? E aí começa as discussões, claro, mas o partido tem uma posição muito bem definida, nós temos proposta de defender a família, né? Nós temos a questão da importância de Deus na nossa vida, da ética, da moral. E o que o PSC procura construir numa aliança é uma aliança de programa e de projetos, não uma aliança fisiológica de cargos e de participação espúria, né? Então, nós estamos conversando, sim, com outras legendas, mas o PSC está firme com a pré-candidatura do Paulo Matos. Muito bem, agradecer pela presença. Eu acho que a gente reforça esse nosso papel democrático, quer levar para o nosso ouvinte a ideia do que o pré-candidato pensa, e a gente cumpriu com esse papel em tese, porque ainda tem a candidatura e a gente vai ter muita prosa ainda para realizar, né? Até chegar à urna, a gente tem muita ideia para trocar ainda com Paulo Matos. Muito obrigado pela presença, foi um prazer recebê-lo aqui. Conte com a gente para as próximas entrevistas e a gente espera contar contigo também, que a sua agenda consiga conciliar, porque a partir da candidatura
a agenda vai dando apertada. Quer TV, quer rádio, quer tudo. Espero que a gente também seja prioridade na sua próxima agenda. Muito obrigado pela presença. Olha, Daniel, quem agradece sou eu. Eu quero agradecer você, agradecer o nosso diretor Vinícius, né? Agradecer a todas as pessoas que tiveram tempo ouvindo a nossa fala. Chamar atenção para esse momento democrático no Brasil é muito importante. Também chamar atenção a esse momento ruim que a gente vive no país através dessa pandemia, né? Transmitir uma mensagem positiva, uma mensagem de fé e que todos se cuidem e que a gente fique firme em Deus e que isso vai passar e nós esperamos dias melhores e o nosso compromisso é esse, é trabalhar no presente para fazer um futuro melhor, tendo o passado, a nossa história, nos credenciando para poder estar aí apresentando o nosso nome para ser o prefeito de uma cidade tão linda, tão importante, que precisa tanta coisa, que tem tanta gente com sonhos, né? Nós temos jovens, os pais que estão muito preocupados com o nível da droga, os jovens fora das escolas, né? A segurança pública, Campo Grande está virando uma capital do crime, né? Isso tudo nós temos que fazer, buscar alternativas para melhorar, e é essa a nossa proposta. Então eu quero dizer a você, estou sempre pronto, é só me chamar, que estarei aqui conversando com vocês e com a sua audiência, né? E agradecer mais uma vez a forma democrática que você tratou essa entrevista e todo aí o grupo que é ligado a Mega Hits, satisfação muito grande e agradecer mais uma vez e deixar um beijo a todos os nossos campograndenses e todos que estão nos ouvindo, né, ao redor aí do mundo, ok? Abração a todos. Muito bem, recebemos o pré-candidato a prefeito de Campo Grande pelo PSC, Paulo Matos. E você, ouvinte, muito obrigado por estar com a gente. É muito bom saber que você está aí do outro lado, fazendo essa vibe gostosa com a gente. Simuzinho está desde as 8 horas da manhã. Diga, meu diretor. Tudo tranquilo? Vamos encerrar então? Então tá bom. Rádio Mega Hits, é muito mais democracia na sua vida.